Amém, queridos irmãos, chegamos à terça-feira, segunda semana. Nessa segunda semana, o título geral é O Aperfeiçoamento dos Santos para a Obra do Ministério. O título da terça-feira, A Graça de Deus e o Exercício dos Dons. E o versículo, Romanos 12, 3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Senhor Jesus, obrigado, Senhor. Obrigado por mais um dia. Obrigado por tuas misericórdias que a cada dia se renovam. Também te agradecemos por tua superabundante graça. É através da tua graça, Senhor, que nós podemos te servir. E essa graça não se torne vã na nossa vida, pelo contrário, nós possamos também fluir aquilo que o Senhor tem nos dado para outras pessoas, como esse rio de água viva que flui do teu trono, passa por nós e atinge também outras pessoas. Torna-nos, Senhor, cada vez mais sensíveis à tua palavra. Torna-nos pessoas que conhecem o teu coração, conhecem o teu desejo, a tua vontade, pessoas que são guiadas pela tua vontade. Queremos ser tais pessoas, Senhor. Por isso, hoje, enche-nos com o teu Espírito, com tua graça, com tua vida, para que te sirvamos de maneira adequada, para que sejamos impulsionados com o teu Espírito, com o teu poder, para levar também a tua palavra a outras pessoas, essa graça que flui do teu trono, essa graça que nos atingiu e também deve atingir tantas outras pessoas. Que ao abrir da nossa boca, Senhor, não seja a nossa palavra, mas o rio da graça fluindo para as pessoas. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, então estamos vendo o capítulo 4 do livro de Efésios. Nesse capítulo nós já vimos os seis primeiros versículos. E no versículo 7, nós lemos: a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. O que isso quer dizer? Nós já vimos na semana anterior, quando nós falamos sobre os dons, utilizando principalmente o trecho de 1 Coríntios 12, que os dons são nos dados pelo Espírito. Isso acontece, irmãos, quando nós somos salvos. E nós recebemos os dons, não dons aleatórios. Nós recebemos dons para aquilo que o Senhor deseja que seja a nossa função no corpo de Cristo. Então, se você vai ser uma perna, você recebe os dons para ser uma perna. Se você vai ser uma orelha, você recebe os dons para ser uma orelha. Você não vê os mesmos músculos, os mesmos ossos que há na perna, na orelha. Por quê? São funções diferentes. Então, quando fala da proporção do dom de Cristo, veja, isso se relaciona exatamente ao que Cristo quer de nós. Lembre-se, os dons, eles precisam ser transformados em ministério. Isso se relaciona ao serviço ao Senhor. E como os nossos dons se transformam em ministério? Através do exercício dos dons e de receber a graça. Então ontem nós falamos um pouco sobre a graça. Nós vimos que a graça, irmãos, ela vem com a palavra de Deus, com a presença de Deus. Ela nos traz o próprio Deus para dentro de nós. Afinal, a graça é Cristo sendo dado a nós gratuitamente para o nosso desfrute e para nós servirmos ao Senhor. Se eu sirvo ao Senhor sem a graça de Deus, irmãos, o meu trabalho ele é vão. Ele não é contado diante de Deus. Por isso, nós diariamente precisamos ir até o Senhor, receber a graça e aí exercitar os nossos dons. Então, quando esse trecho, esse versículo de Efésios 4, versículo 7, ele fala da proporção do dom de Cristo, quer dizer isso. Então, se Deus te deu
por exemplo, 5 talentos, vamos usar a parábola dos talentos. Se Deus te deu 5 talentos, então Ele vai te dar graça para você exercitar esses 5 talentos e multiplicá-los. Se Deus te deu 2 talentos, Ele vai te dar graça para você exercitar e multiplicar esses 2 talentos. Entende? Isso é a proporção do dom de Cristo. Agora, quando nós vamos para Romanos, Romanos 12, 6, Paulo ele diz assim: tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Veja, irmãos, que isso é um ciclo. Então, aqui em Efésios, você vê a graça segundo o dom. Mas quando você vai para Romanos, você vê que é o dom que é segundo a graça. Pode parecer, à primeira vista, um pouco confuso, mas o que isso quer dizer? Isso quer dizer, irmãos, que é como um ciclo, certo? Quando você recebe a graça e exercita o seu dom, você também recebe mais graça. E por exercitar e receber mais graça, você multiplica o seu dom. Então é um ciclo. Eu tenho um dom, um talento. Eu recebo graça para um talento. Só que aí, conforme eu recebi graça e multipliquei, agora eu tenho 2 talentos. Então o que acontece? Eu passo a receber graça para 2 talentos. E aí, novamente, eu exercito recebendo a graça, multiplico 4 talentos. Eu não vou continuar recebendo graça para 2 talentos. Agora o Senhor vai mandando cada vez mais. Então é esse ciclo, irmãos. Isso vai fazendo nós transformarmos os nossos dons em ministério. E esse ministério é para servir ao Senhor e é para que o Pai opere tudo em todos. Por quê? É porque Deus precisa do homem para fazer as coisas? Não, não é que Deus precisa. Eu já falei isso uma vez. Não é que Deus precisa, é que Deus quer. Isso faz parte do bom prazer de Deus. Então Deus, ele escolheu que seria assim. Por isso, irmãos, para Deus é prazeroso. Essa é a vontade de Deus quando há esse ciclo. Um exemplo, irmãos, é o que acontece no começo de Gênesis 2. Ali, no versículo 5, diz assim: não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra e também não havia homem para lavrar o solo. Então, você percebe que é um ciclo. Então, o Senhor manda a chuva. Por que o Senhor não mandava a chuva? Porque não havia homem para lavrar o solo. Então, se você comparar esse versículo, a chuva é a graça. E o lavrar o solo do homem é nós exercitando nossos dons. Cada vez que o Senhor manda a chuva e há alguém ali para lavrar o solo, qual é o resultado? O resultado é que vai haver planta, que vai haver erva, ou seja, vai haver fruto. Então, quanto mais homens, mais Deus pode mandar chuva. E quanto mais esse ciclo se repete, mais fruto vai surgindo. Isso deve nos encorajar, irmãos. Por quê? Por um lado, só o homem, vou continuar nesse exemplo, só o homem para lavrar a terra pode fazer um trabalho muito bom. Se não vier a chuva, não há o fruto. Por outro lado, irmãos, se Deus só mandar chuva e não tiver o homem para lavrar o solo, também não há fruto. Aí eu volto no seguinte princípio. É lógico que Deus pode fazer a partir do nada, como fez muitas coisas. Mas você vê nesse exemplo, um exemplo que está na pré-formação, na pré-criação do homem, o objetivo de Deus de fazer as coisas junto com o homem. É isso, eu repito, é isso que dá prazer a Deus. Essa é a parte fundamental do plano de Deus. Então, não depende de você ser um ótimo lavrador. Ou seja, não depende de você ter 5 talentos.
Não ache assim, eu tenho 5 talentos, então eu vou fazer a obra de Deus muito bem feita. Não, depende. Lógico, você tem que estar ali com seus talentos, seus dons, mas depende da chuva, depende da graça. Aí quando se unem, aí dá fruto, irmãos. Deus opera. Então, por um lado, não pense, esse versículo que nós lemos, o versículo da terça-feira é fantástico. Por quê? Por um lado, eu não posso pensar de mim mais do que convém. Eu não posso, além do que convém, eu não posso pensar, se não for eu, a obra de Deus não vai ser feita. Só eu sei fazer esse determinado serviço muito bem. Eu não posso pensar assim. Mas eu também não posso pensar a quem. Eu não posso pensar, Deus me escolheu, Deus me deu dons, mas quer saber uma coisa? Eu não faço diferença, então se eu não fizer, outro faz no meu lugar. Eu não posso pensar nem além, nem a quem. Eu preciso entender aquilo que Deus, para o qual Deus me chamou, a minha função, e exercitar os meus dons contando com a graça, para que então Deus opere tudo em todos. Romanos 12:3, estou me referindo a Romanos 12:3. Pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Para finalizar, irmãos, eu gostaria de ler na página 30 o penúltimo parágrafo. Veja só. Recebemos dons segundo a graça que nos foi dada. A graça é a vida divina que circula no corpo de Cristo, como a corrente sanguínea que une e abastece os membros do corpo humano, levando nutrientes e oxigênio a todos. Os dons são a capacidade que cada membro tem de exercer suas funções, e eles provêm da vida divina. A vida que recebemos nos deu dons, a capacidade de funcionar. No capítulo 4 de Efésios ocorre o inverso. A graça é concedida de acordo com o dom. Por exemplo, um bebê recebeu pela vida o dom de segurar coisas, porém não tem firmeza para executar essa atividade. Mas à medida que cresce e se desenvolve pelo exercício do dom, ele adquirirá a capacidade de segurar com a mão um copo d'água. Ele executará essa tarefa com segurança e naturalidade. Deus deseja que exercitemos os dons que recebemos, e quanto mais os exercitarmos, mais graça teremos. A graça, portanto, é concedida de acordo com o exercício do dom que recebemos. Aleluia! Então lembre-se desse ciclo. Tá? Eu usei essa parábola dos talentos para quantificar as coisas, Porque às vezes fica mais fácil para entender. Então eu vou repetir esse exemplo. Você é um servo de um talento. Aí você exercita o seu dom. O que acontece? Você recebe graça. Você recebe graça para um talento, certo? Só que quando você recebe graça e exercita esse um talento, multiplica. E agora você tem 2 talentos. O que Deus passa a fazer? Ele passa a mandar graça, então, mandar chuva para 2 talentos. E aí você continua exercitando. E de repente tem 4 talentos. Você vai multiplicando. E aí Deus vai mandando mais graça e mais graça. Entende? E vai assim, vai se formando esse ciclo. E assim vai havendo fruto. Assim Deus vai operando de acordo com a sua vontade, de acordo com o seu bom prazer. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia, querido irmão, querida irmã. Lembrando, agora nós estamos colocando essas gravações na página do YouTube da Igreja de Ribeirão Preto. Você entra no YouTube, digita Igreja que está em Ribeirão Preto, na parte de vídeos você vai encontrar as gravações. Que o Senhor te abençoe grandemente. Jesus é o Senhor.